Fala galera do Vascão, vamos reagir a mais um vídeo aqui do SBT Rio. Já quero deixar os créditos ao canal SBT Esporte Rio com Lucas Pedrosa. Lucas Pedrosa não está no programa? Está no programa. Lucas Pedrosa trazendo as últimas notícias do Vascão. Vasco que enfrenta amanhã o Fluminense pelo Campeonato Carioca. Para o Vasco é um jogo muito importante, para o Fluminense também, mas para o Vasco é mais ainda, porque o Vasco precisa somar esses 3 pontos para se manter ali entre os 4 para ir às semifinais do Campeonato Carioca, né, galera? Vamos ver o que o Vasco vai conseguir produzir nesse jogo. Acho que vai ser um jogo bem competitivo e se o Vasco fizer o mesmo jogo, o mesmo estilo de jogo que fez contra o Flamengo, tem a chance sim de sair vitorioso nessa partida. Lembrando que o time do Fluminense, para mim, é um pouco melhor que o time do Flamengo, né? Vamos lá ver esse vídeo que tá top. Fala do Vascão. Segue o trabalho intenso para o clássico contra o Fluminense. O Payet volta depois de cumprir suspensão. E o Verratti, Pedrosa, volta ou não volta? Cara, a chance é boa dele voltar. É mesmo? A chance é boa. Eu achei que você ia falar não. Eu acho não, né? Isso aí eu venho conversando com as pessoas e ele vem se recuperando bem. Ele realmente ficou de repouso durante muito tempo. Mas ele vem treinando aí com o grupo, não 100%, mas vem treinando boa parte das atividades. Então eu não sei se ele pode ser titular. Talvez eles levem para o banco numa eventual precisar dele no jogo, para que o próprio Ryan, e eu falo isso aqui sempre, o Ryan, ele é um jogador que está jogando de centroavante e ele não pode passar por um processo de fritura por conta de uma incompetência da diretoria em não contratar um reserva para o Verratti. Se o Verratti for para o jogo amanhã e o Ryan for titular, ele é muito mais numa possibilidade, numa oportunidade para poder vencer o jogo. Mas eu acho que hoje o Verratti já está muito melhor do que estava com as lesões que ele teve na costela, e aí a possibilidade aumenta um pouquinho para essa partida contra o Fluminense, que vai ser um clássico muito importante. São 2 clássicos seguidos, Rafa. Do Vasco, Fluminense e depois o Botafogo no final de semana, os 2 jogos fora de casa para o Vasco da Gama. Sim. Esses jogos já definem a classificação do Vasco? Não, matematicamente não. Tem jogo Faltam ainda. 4 jogos, né? Sim. Faltam 4 jogos tem até 4, o final? Agora igualou, porque o Flamengo tinha um jogo a menos, agora todos os clubes restando 4 jogos. E aí encontra o Botafogo, que é um adversário, um confronto direto. Né? É isso que eu ia falar, depende da combinação dos outros resultados também. O Nova Iguaçu pode perder, o Nova Iguaçu pode não conseguir pontuar, e aí fica uma coisa muito, muito igual. Mas sem dúvida alguma, o Vasco tem que pontuar nesses clássicos. Se vai, por exemplo, perder os 2 clássicos, é praticamente dar adeus para a semifinal do Campeonato Carioca. Pois e talvez até esse esforço todo em relação ao Verratti, né? Porque encontra 2 clássicos e ele não tá legal, não tá 100%, uma informação que o Pedrosa trouxe em relação à sua costela. Só que se encontrar o Fluminense, encontrar o Botafogo no início da temporada, tempera muita coisa. Sim. Agora, a pergunta que fica, será que o Ramon vai arriscar em colocar o Verratti sem estar 100%, podendo perder ele para a sequência da temporada? Sim. Eu acho que não. Eu acho que ele não vai fazer isso, até porque o planejamento era você vai parar para se recuperar até você se sentir 100%. Por isso você me surpreendeu, porque eu achei que ele não ia nem estar escalado. O ponto Pra mim também. como a gente conversou aqui, lesão na costela não é uma lesão que a gente imobiliza, não é uma lesão que a gente consegue ter um prazo de recuperação ali perfeito. É muito mais a resposta do atleta. Então o Verratti só vai para o jogo e só vai jogar se ele realmente estiver bem. Se ele não estiver bem, pode ter certeza que, independentemente de se é clássico ou não, a comissão técnica quer o Verratti bem. Porque, repito, só tem ele. E o Vasco tem essa pressa, obviamente, da classificação, que a gente sempre fala aqui, todo mundo diz que o Carioca não vale nada, mas vale sim, vai perder o Carioca, vai brigar por uma Taça Rio igual o Botafogo no ano passado, para ver a panela de pressão que não cria dentro de um vestiário, dentro de um clube. Então é importante sim essa classificação, mas não mais que a temporada inteira para um personagem como ele, né? É verdade. Ele que jogou no sacrifício contra o Flamengo, mas deu trabalho, né? Se não fosse o Léo Pereira ali. Mas eu acho que o Vasco vai ser o fiel da balança nesses 2 próximos jogos. O Vasco enfrenta o Fluminense com o Fluminense completo e enfrenta o Botafogo, talvez reserva ou alternativo, porque é o último jogo do Botafogo antes do confronto da Libertadores. Então, muita coisa pode acontecer e os 2 disputam vaga, né? Não vamos falar sobre isso? Olha aqui. Próxima estação. O Vasco concluir. Tá no Vasco ainda, DJ Careca. Pelo amor de Deus. O Vasco concluiu algumas questões burocráticas e o anúncio oficial do Sforza é uma questão
de tempo. Pedrosa, falamos um pouco dele aqui no programa de ontem, né? Que ele acabou com o Endrick no confronto do pré-olímpico. É uma boa contratação, é um bom jogador. Era o nome dele e do Cuejar na mesa, né, do Ramon, né? O do Cuejar não foi pra frente, infelizmente os árabes não quiseram liberar, mas o Juan Esforza, eu já falei aqui, ele não é prêmio de consolação. Ele não é um jogador, o Vasco contratou esse porque não conseguiu o Cuejar. O Juan Esforza é um bom jogador, é uma joia do futebol argentino, que já foi testado, obviamente, dentro do próprio futebol argentino no New Old Boys. E aí, nesse pré-olímpico... Esse foi o time do Messi? É o time ele do viu Messi. como é que ele fala? Eu não preciso nem terminar. Eu só falo assim, eu te conheço, Fernanda. Eu já até espero. Complete a frase. Time do Messi. É o time do Messi. Sempre bom falar, que ele gosta de falar. E aí ele é um primeiro volante de 21 anos, que tem boa saída de bola, mas também combate muito bem, ainda precisa crescer, não vai chegar aqui pronto, é uma adaptação que é completamente normal, mas com certeza tem muito potencial para se tornar um excelente jogador, para se tornar um cara que é até titular nessa equipe. Ele não frequenta a seleção de base à toa, ele não é titular do New Old Boys à toa, é porque é um bom jogador e o Vasco fez um alto investimento também, cerca de 25 milhões de reais, dentro da política da 777, que é contratar jovens jogadores que têm muito potencial para que eles possam desempenhar em campo e serem vendidos depois. O Botafogo precisa fechar até sexta-feira os nomes para a disputa da Libertadores. Bom, rapaziada, é isso aí, galera. Amanhã tem Vascão e Fluminense, jogo importantíssimo para o Vasco, que precisa desses 3 pontos, né? Precisa. Carnaval acabou. Acabou, né? Não sei se acabou, não manjo muito, não curto muito essas coisas aí. Nem assisto TV também para mim saber como é que tá o andamento, né? Cara, pera aí. Quarta-feira, amanhã, Vasco e Fluminense às 9h30. Pior horário para assistir jogo, né, cara? Mas fazer o que, né? Geralmente os jogos de quarta são esse horário aí. O Botafogo já joga às 6 horas, que é um horário que eu acho mais top ali para assistir, né? 9h30, geralmente muita gente acaba não conseguindo assistir o jogo, porque tem que acordar cedo no outro dia. E aí acaba desistindo de assistir. Mas como é um clássico, né? Eu acho que o pessoal vai dar um pouco mais de prioridade aí para esse jogo do Vasco. Vamos dar uma olhada aqui no calendário aqui, né, galera? Calendário, Vasco tem 12 pontos, está em 4º lugar. Pelo jeito, os times ali que poderiam alcançar o Vasco acabaram não conseguindo ponto, né? Eu acho que foi o Boa Vista. Deixa eu ver, Boa Vista e Portuguesa. Foi um resultado bom pro Vasco aí. Boa Vista acabou ficando no 1-1, continuou com 11 pontos. O Vasco tem 12, Botafogo tem 11. Então o Vasco precisaria pelo menos não, né? O Vasco precisa da vitória para chegar a 15 pontos e torcer contra o Nova Iguaçu, é claro, né? Para o Vasco ultrapassar o Nova Iguaçu. E depois o Vasco teria outro clássico com o Botafogo. Olha, o Vasco vai ter que vencer um desses 2 clássicos, né? Essa é a realidade. E é dura a realidade, né? O Boa Vista tem o Nova Iguaçu. Ixi, mano. Seria interessante um empate aqui nesse jogo, hein? Boa Vista e Nova Iguaçu. E o Botafogo tem a Volta Redonda. O Vasco vai ter que secar o Botafogo e o Boa Vista e tentar pontuar, né? Secar Botafogo e Boa Vista e tentar pontuar nessa rodada. Vai ser difícil, mas dá para pontuar sim nessa rodada do Campeonato Carioca, né, galera? É algo aí que não tem para onde correr, não. O Vasco enfrenta já o Fluminense. Agora, dia 18, o Botafogo. Dia 24, Volta Redonda. Aí tem o Marcílios Dias pela Copa do Brasil. E acaba, né, a rodada no mês. Estranho. Aí 5 dias depois tem a Portuguesa. Não, esse mês é dia 28, né, que acaba, ou é 29? Deixa eu dar uma olhada aqui, calendário, deixa eu ver quando que acaba esse mês, que eu tô por fora também, galera. Mês de fevereiro é 29. Aí no dia 2 tem outro jogo, dia 29. Mês de fevereiro, de dia 29. E aí acaba
Tem só então mais 1, 2, 3, 4 jogos de Campeonato Carioca. 4 jogos o Vasco precisa terminar com pelo menos 21 pontos. 4 jogos dão 12 pontos. O Vasco precisa vencer então 3 de 4. Rapaz. A não ser que esse Campeonato Carioca exija uma numeração menor aí, né, de pontos para classificar para a fase mata-mata do Campeonato Carioca. Vamos ver, né? O quarto enfrenta o primeiro, né? O Vasco corre o risco, eu acho que o Flamengo vai ficar em primeiro na classificação geral, porque o Fluminense não fez nenhum clássico, né? E tem apenas 17 pontos. O Flamengo já fez 2 clássicos e conseguiu somar 4 pontos nos 2 clássicos. A não ser que o Fluminense some os mesmos 4 pontos nos 2 clássicos. Mesmo assim, né? Mesmo assim, o Flamengo ainda teria a chance de passar se o Flamengo somar ponto contra o Fluminense. E o risco do Flamengo enfrentar o Vasco, caso o Vasco não suba, né, uma posição aí, não é interessante para o Vasco enfrentar o Flamengo numa semifinal. É mais interessante enfrentar ou o Fluminense ou o Botafogo, né? Ou outro time que tiver ali em segundo lugar, né, galera?